Teve uma outra que me impactou demais também, cara. Essa me impactou demais também, que foi um pai que matou uma filha. A filha não era criança, a filha era uma adulta, né? Era uma enfermeira. Esse pai tinha sido, quando a gente fala assim, o ser humano sempre surpreende a gente pela crueldade muitas vezes, né, cara? Porque eu que sou pai, eu não consigo conceber essa ideia, né? Eu morro pelo meu filho hoje, né? Acho que a grande maioria dos pais pensam assim. Então quando você vê assim, e esse cara, ele foi muito interessante. Esse cara, interessante, foi cruel, foi terrível, né? Mas a investigação foi interessante. Esse cara, ele já tinha sido posto para fora de casa por medida protetiva porque batia na mãe. E foi posto para fora de casa e ele procurou a filha para poder morar com a filha. Ele nunca teve uma boa relação com a filha. Mas a filha abrigou ele, a filha abrigou ele. Ele ganhava ali na época uma aposentadoria que era em torno de R$2.000, o que dava para ele viver, né? Isso já faz alguns anos, deve corresponder hoje a 3 e pouco. Dava para ele alugar alguma coisa, mas quando ele foi morar com a filha, ele falou para a filha, olha, eu não vou alugar nada. Você tem aqui uma laje e eu vou construir na tua casa. E a filha tinha dois filhos, netos deles, né? Um garoto esperto pra caramba, que devia ter uns 7 anos na época, e uma menina de um ano e pouco. E a filha não queria o pai ali. O pai era um cara violento, o pai era um cara que nunca teve uma boa relação. Falou, não, pai, eu deixei você morar aqui enquanto que você não arruma alguma coisa. Mas essa casa é minha, que eu vivo com meus filhos. Eu não quero que você morando aqui. Não, ele falava, não, eu não vou procurar nada porque minha filha tem uma laje e eu vou morar aqui. E ele começou ali e isso começou a causar uma treta entre eles, né? A filha falou, ó, enquanto você precisar eu te dou abrigo, mas você tem a sua aposentadoria e você pode sair daqui da minha casa. E ele tinha uma namorada. E aí ele vivia, na verdade, essa casa era uma casa de 2 quartos, né? Ela vivia num quarto, os filhos viviam no outro, e ele começou a dormir na sala, no sofá. E ele, para forçar a filha, a convencer a filha a construir um quarto para ele na laje, ele trazia a namorada e ele tinha relação sexual com a namorada na sala da casa da filha, com os netos ali. Então, ele começava a ter relação ali, a filha tinha que se trancar com os filhos dentro do quarto, porque o pai estava tendo relação sexual ali na frente das crianças. E num determinado momento, num determinado dia, 3 horas da manhã, essa menina era enfermeira, ela faz um áudio para ela mesma, um desabafo, né? Ela fala assim, olha só, são 3 horas da manhã, eu acordo às 6 para ir para o hospital, e meu filho acabou de entrar no meu quarto aqui agora porque acordou com um barulho que meu pai está fazendo com a namorada dele na sala, porque está transando com a namorada dele na sala, e ele veio se queixar comigo, eu vou ter que levantar agora para me estressar com meu pai, porque meu filho não consegue dormir. E ela vai lá chamar a atenção do pai, e o pai e a namorada matam ela a paulada, né? A paulada, eu vi o corpo, né, no ML, a cabeça dela era uma massa, né, cara? O filho de 7 anos que viu tudo, o filho narra que o pai pulava em cima da cabeça da filha, assim, a cabeça da filha já com uma barra de ferro. Eles matam a filha, né, de uma forma bastante cruel na frente do garoto. Eu tenho convicção que ele ia matar o garoto também. O garoto foi esperto pra caramba, o garoto pegou o celular da mãe e correu. O avô, não vou nem chamar de avô, né, cara, porque não cabe, cara, o cara não tem direito a ostentar um título de avô, né, por mais que seja avô biológico. O criminoso, né, o assassino, tenta ali pegar o garoto foi tão esperto, cara, 7 anos de idade, ele pulou pra casa do vizinho, e aí, isso 3 horas da manhã, e aí o criminoso não consegue pegar ele, e o cara pega e foge com a namorada. E na época, eu recebi uma ligação do delegado titular, no dia seguinte, falando, você não vem pra delegacia não, cara. Vai pra justiça, por quê? Porque a gente pediu já algumas cautelares, interceptação telefônica e as herbes, né? E as herbes, a antena do celular. Só que as herbes deram um problema no ofício da justiça. Então chegou a interceptação e não chegou as herbes juntos. Deu um problema, eu tive que... Ele não vem pra cá não, vai pra justiça,
porque o ofício veio errado, vai ter que pedir para eles expedirem um novo. Nisso, o cara tentou despistar, né, a polícia, quase conseguiu. Ele, na interceptação telefônica, ele dizia que estava chegando em Minas, realmente ele tinha família em Minas. E uma equipe da polícia, o delegado assistente, o Dr. Gustavo, um grande amigo, com uma equipe de policiais, já estava numa viatura indo para Minas. Já tinham pesquisado ali Possível local que ele... local, porque ele tinha família lá em Minas. Sim. E ele falava, ó, tô passando na estrada tal, não, abasteci no posto tal. Então, só que na verdade, quando chegou a localização, ele não estava em Minas, ele estava em Vigário Geral, né, que é dava no Jardim América, na verdade. A antena batia no Jardim América, Vigário Geral, uma localidade dentro do Jardim América. Então a gente viu que na verdade ele estava ali tentando ludibriar e saiu umas equipes para tentar localizar ele, né? Ali em Vigário Geral em Jardim América tem uns motéis, a gente acreditava até que ele estava num motel daquele. E Jardim América dá acesso a algumas estradas, inclusive para Minas. Então a gente achava até que ele estava no motel daquele. A nossa tese é que ele estava no motel daquele esperando ver qual é, para poder justamente fugir. Se ele visse ali, né? Ó, tô aqui, não foi ninguém a mira, ninguém foi me procurar lá, acho que ele iria. E aí as equipes foram, acabaram não encontrando ele. Foi até curioso que as equipes foram procurar ele em alguns endereços, bater até alguns motéis. Acabaram impedindo um assalto, né? Teve uma tentativa de roubo, a equipe prendeu em flagrante os roubadores, né? Coisas de Rio de Janeiro. E aí trocaram tiro, prenderam lá em flagrante, mas voltaram, todo mundo voltou sem conseguir localizar o cara. E aí que eu acho que é muito bacana, cara, isso que me deixa apaixonado por investigação, pela atividade policial, o tirocínio do policial, né? E aí o policial da inteligência nossa ali conseguiu descobrir, isso eram quase 5 horas da manhã, conseguiu descobrir que um irmão dele anunciou um aluguel de uma casa em Vigário Geral, que era dentro da área da antena. Mas Vigário Geral é um local bem perigoso aqui, né? As pessoas até devem lembrar da época, teve, muitos anos atrás, teve a chacina de Vigário Geral e tudo mais. É um local que tem até boas casas, né? Mas que tem ali, é um local que não é fácil você operar, né? E eram 5 e pouco da manhã, estava dentro da antena, rendendo o raio da antena, a gente não teve dúvida, ele está dessa casa que o irmão anunciou. Você vê que um tirocínio do policial faz toda a diferença, né? Que o policial da inteligência conseguiu pesquisar esse anúncio. Pô, olha como é que isso é bonito, né? E aí nós fomos, eu lembro que o Fabinho, que era o policial-chefe das investigações, olhou para mim assim, eu falei, vamos, Fabinho. Ele falou, pô, o que eu queria ouvir. E aí ele ligou para um outro policial, fomos nós 3, né? Uma viatura descaracterizada, e a gente era uma vila, e a boca, né, era bem próxima a gente, assim. Eu lembro que a gente parou o carro assim, numa viatura descaracterizada, mas, pô, 3 homens num carro perto da boca. Os vagabundos começaram a mandar umas motos passando assim, passavam, tiravam foto. Aí eu lembro que o Fabinho, na época, abordou um deles, e a gente deixou o fuzil até dentro do carro, que o Fabinho falou, se a gente sai com o fuzil aqui, é tiroteio, né? Então, saímos ali meio com a intenção de passar batido, né? É difícil, né? 5 horas da manhã, na frente de uma boca, 3 homens dentro. E aí o Fabinho foi, eu chamo de Fabinho porque é um amigo, né? Policial Fábio Craveiro, um grande amigo aí, vai assistir o podcast com certeza, abordou um desses motoqueiros aí e falou, o negócio é o seguinte, ele é o delegado. Quando ele falou isso, eu falei, caramba, ferrou. Ele é o delegado. E o seguinte, a gente veio aqui prender um cara, que esse caso ganhou a mídia, cara. A delegacia, vivia cheia de policiais. A gente veio prender um pai que matou a filha, assim. Se a gente precisar chamar reforço e tomar a comunidade, vai tomar. Agora, a gente não precisa disso, porque a gente quer entrar e prender o cara. Aí o próprio cara falou, pô, fica tranquilo, prende aí, que não vai passar mais moto nenhuma aqui.
E a gente conseguiu, né? A gente conseguiu prender o cara, ele e a namorada, né? Foram presos. Bom, naquela mesma madrugada, eu falei, é um caso que não envolve criança, mas envolve, cara. Porque eu tive contato com esse neto, né? De 7 anos, né, cara? E esse neto falou pra mim, ele falou assim, tio, prende meu avô. Ele matou minha mãe, prende meu avô. Pô, o tempo inteiro isso ficava na cabeça, né, cara? É o que eu falo, que a vocação não é você ser o mais brabo de todos, né? É você querer fazer justiça, cara. Né? E na polícia tem espaço para muita gente, né? A polícia tem espaço pro brabo, tem espaço para aquele cara que é meticuloso e que vai ficar na escuta telefônica ali anotando tudo, que é importantíssimo. Tem espaço pro policial da inteligência que vai pesquisar e que vai achar o cara que anunciou. Tem espaço pro cara que vai colher um bom termo. O que para mim une todos esses em torno do que se chama vocação? É esse sentimento de justiça, é o sentimento de você querer fazer o melhor, né? Então, se a polícia fosse composta só dos bravos, você não teria, né, essa parte que é fundamental. Todos eles têm que ter, para você ser bom policial, você tem que ter, se você tiver um sentimento de justiça, de você querer fazer o melhor, você vai se encontrar dentro da polícia, não tenho dúvida nenhuma, você vai se encontrar, vai ter um lugar para você lá. O que você precisa ter é isso. E aí conseguimos prender esse cara. Eu só pensava nessa criança que perdeu a mãe, que viu a mãe sendo morta de forma brutal pelo próprio avô. Né? Eu nunca vou devolver a mãe para ele, nunca vou fazer ele esquecer aquilo, mas eu dei para ele, eu e a equipe, né? A Polícia Civil deu para ele um sentimento de justiça, né? Um sentimento de justiça que eu tenho certeza que foi um conforto, né? Então esse foi um caso. Quando prenderam ele ficou surpreso? Vocês acharam ele? Pô, ele ficou apavorado, cara. Apavorado? Ele ficou apavorado. Quando ele olhou assim a equipe, a gente... Eu não conseguia nem olhar. Não conseguia nem olhar pra cara dele, cara. Ele veio na viatura aqui do meu lado. Né? A única palavra que eu falei pra ele, ó, só não encosta em mim, cara. Porque eu tinha asco, nojo, né, cara? Um monstro. Falei pra ele, você é um monstro, cara. Falei, você é um monstro, né? Só não encosta em mim. E aí, porque ele tentou ainda argumentar, não, olha, eu falei, meu irmão, não se dá o trabalho não. Na delegacia você vai ter oportunidade de falar se você quiser ali. Na viatura não se dá o trabalho não, nem... É foda você interrogar um cara que comete um crime brutal desse cara. Aí esse lado você tem que entender ali, nessa hora, né? Isso eu falo sempre para os policiais, né? Principalmente aqueles que estão começando. Nessa hora você tem que entender que ali é a tua profissão, né? Que ali você é um profissional, né? Que você não é um justiceiro e que ali você é um profissional. Então você tem que ter a frieza de colher um bom depoimento, né? E às vezes para você colher um bom depoimento, você tem que muitas vezes mostrar até uma certa simpatia com tem policial que é muito bom nisso, Tal né, do cara? rapport. Tem policial que é muito bom nisso, né, cara? O cara, ele deixa o cara à vontade e o cara fala mais, né? Porque se você maltrata o cara, se você xinga o cara, se você, né? Isso além de ser, na minha opinião, antiprofissional, né? Isso é ineficiente, cara. Porque o cara se fecha mais, ele não, né? Isso é tudo que a gente não quer que aconteça, né? Tá frio pra ser mais técnico, né? Conseguir... Pra você, né? E tem bons Fazer as policiais que perguntas fazem certas. isso, né, cara? Que, de certa forma, conseguem se conectar ali com aquela pessoa que está sendo ouvida ali, e o cara fala pra ele coisas que não falaria pra você, não falaria pra o outro, falaria pra outro, mas fala pra um ali. Até nessa hora é importante você saber designar quem é o policial que vai ouvir, né? Quem é um policial? Quem é uma policial que vai ouvir uma vítima de estupro? Quem é um policial que vai ouvir um homicida, né? E ali para de alguma forma, né, poder encontrar ali eles têm que encontrar ali algum tipo de conexão que vai deixar que o cara vai sentir a vontade de falar. E muitas vezes, cara, eu não estou falando isso para prejudicar o cara na investigação, não. Às vezes é até importante pro cara, né? Quando ele, né, importante para ele botar a versão dele. Aquilo às vezes quando o cara também não tem mais saída também, ele confessar, isso serve até como atenuante depois, né? Melhor do que ele tentar inventar uma história ali. Então,
é o nosso trabalho ali. Eu acho que o trabalho da polícia, né, ele não tem compromisso com a acusação, ele tem compromisso com a verdade. Então qual é o trabalho da polícia? É chegar até a verdade, né? Jogar, né, o que as pessoas falam e é verdade, é jogar a luz nas trevas, né, cara? O que ali falta ser descoberto, a gente vai descobrir, né? Então isso é que é o trabalho da polícia. Então, bem Show de bacana. bola. São casos que marcam a gente, assim, que às vezes até mudam a gente, né, cara? Ah, com certeza. 10 anos de Né, carreira você vira outra pessoa. Né, Né? eu já aprendi criminosos mais importantes, né, cara? Mas eu tô falando em casos que marcam por uma questão, às vezes, pessoal, por uma questão, né, de você ver lá, ver o corpo, de você querer fazer, né? Acho que são casos que às vezes marcam mais. Com certeza.